Pessoal, então vamos para a próxima etapa do nosso curso, que é falar sobre Features e Features Collections. As features nada mais são do que os nossos arquivos do tipo vetor no Earth Engine. Então, quando a gente trabalha em outros softwares, em arquivos do tipo shapefile, a gente está trabalhando com features e é como o Google Earth Engine no, nomeou. Então eu vou escrever aqui Feature e Feature Collection, tá? A gente já viu nas aulas anteriores que a gente pode criar algumas geometrias direto no mapa, mas a gente também tem coleções de features dentro do Earth Engine. E aqui eu vou falar de coleções e features únicas, porque a gente está mais acostumado a trabalhar com uma coleção de vetores do que apenas um único vetor, certo? Por isso que essa aula vai englobar as duas coisas. Então, um exemplo prático para a gente analisar como interagir com as Feature Collection. Vamos então fazer um exemplo prático para a gente começar a entender como funciona as features dentro do Earth Engine. Então, vamos pesquisar na coleção do Earth Engine uma coleção chamada Large Scale, que possui é, a geometria dos países. Aqui eu vou selecionar esta, tá? Tudo bem. Então aqui a gente tem a geometria dos países. Aqui a gente tem a tabela de atributos desse vetor. E eu vou importar. Eu vou chamar isso de países, tá bem? Sem acento. Se vocês quiserem já ver algumas informações, a gente pode pegar o nome dessa variável, usar o comando first, que ele vai selecionar a primeira linha dessa tabela, tá bom? A primeira informação que ele tem, o primeiro feature. Então a gente vem aqui e ó, a gente tem a geometria descrita e temos as propriedades com que seria a nossa tabela com as informações correspondentes, tá bem? Então vou apagar isso. Vamos visualizar essa geometria que é bem similar como a gente fez com as imagens. O parâmetro de visualização é um pouquinho mais simples porque a gente não tem que trabalhar com bandas, então a gente só vai definir a cor, que no meu caso aqui vai ser vermelho, tá? E vamos adicionar no mapa. Países, botar o meu e vamos colocar países. Rodei, já está processando, já está aparecendo, né? Então a gente tem toda a delimitação dos países. Se a gente vir aqui no Inspector e clicar, a gente tem algumas informações, tá bem? Eu cliquei no Brasil, então a gente tem o nome, a área, a região, né, a sigla, tudo mais. Se eu quiser selecionar só a geometria do Brasil, como é que eu faço? Simples, eu vou escrever aqui, selecionando uma geometria específica. Eu quero selecionar a geometria do Brasil. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova variável, que vou chamar de BR. Vou pegar essa Feature Collection, tá? E fazer um filter metadata. O mesmo que a gente fez no coleção de imagens, mas agora a gente vai fazer uma coleção de vetores. A gente vai pegar uma propriedade, no caso pode ser esse aqui, country
country barra CO, country, country, e vou dizer que eu quero equals, tá bom? E vou escrever BR, como está aqui. Tá bem? Então, com isso, eu consigo filtrar apenas a geometria do Brasil. Então, eu vou fazer um map.add layer. Vou fazer o seguinte, para a gente ver uma outra forma. Eu vou escrever os parâmetros de visualização aqui dentro mesmo, tá? Para escolher uma outra cor, vou escolher preto. E vou chamar aqui de Brasil. Se eu rodar, aqui já aparecem os layers. Perfeito. Selecionamos apenas a geometria do Brasil. A gente pode fazer isso para qualquer shapefile, qualquer arquivo de vetor que a gente tiver no Workframe. A gente pode filtrar pelas propriedades e selecionar o que a gente quer trabalhar, tá bom? A gente pode ver também quais são as propriedades que, se tu tiver um shape com muitas propriedades e tu não quiser verificar por aqui ou não tiver como, a gente pode criar uma função para ter como saída quais são as propriedades desse arquivo. Então vamos criar aqui uma função nova, obtendo a propriedade do arquivo, as propriedades. Assim fica melhor. Então, eu vou criar uma função. Vou chamar disso getProps. Eu vou chamar de feature. E eu vou fazer um print, na verdade. Feature. Porque daí a gente consegue visualizar direto aqui no console. Tá? Estou pegando o nome das colunas. Tá bom? Se eu rodar aqui, tá bom? Então, agora eu preciso aplicar essa função. Eu vou simplesmente fazer isto. Eu vou selecionar a primeira linha, tá? Usando isso aqui. Qual a diferença de ponto limits para o ponto first que a gente chegou a fazer anteriormente? O ponto first ele vai reduzir de uma coleção para uma única feature ou para uma única imagem, porque aquele comando também serve para coleções de imagens. Aqui a gente não tem essa redução, a gente só vai limitar a visualização para uma única feature, tá bem? Então eu vou aplicar uma função chamada evaluate e vou aplicar essa função. Se eu rodar, ó, a gente consegue ter aqui, ó, todas as propriedades da camada, tá bem? A gente também pode selecionar todos os países, a não ser o Brasil. Como a gente faz isso? Obtendo todos. Eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. Países. Vai que você não tem interessado, tu quer remover alguma feature dessa coleção. Então a gente faz esse comando. Eu vou criar eu vou criar uma variável chamada br_not. Pegar minha feature collection, fazer a mesma coisa, filter metadata, pegar essa propriedade e ao invés de botar equals, eu vou botar not equals. E o código do Brasil. Perfeito? Vou adicionar no mapa. Vou também escrever aqui direto para a gente
colocar uma nova cor. No caso aqui eu vou botar blue. Vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Já carregou aqui o layer. Eu vou desativar esses dois para a gente ver melhor. Ó, viu? A gente removeu aquela feature que a gente indicou aqui. Isso vai ser bom para algumas aplicações futuras, tá bem? Por fim, já que a gente está trabalhando aqui com geometrias, algo que muita gente tem interesse utilizando vetores é estimar áreas. Então eu vou mostrar aqui rapidinho como a gente pode estimar uma área a partir de um arquivo de vetor, tá bem? Então no Earth Engine, deixa eu escrever aqui que a gente vai estimar a gente vai estimar a área, a gente vai estimar a área. No caso, a gente faz o seguinte. Vou criar uma nova variável chamada área, tá? Vou pegar essa minha variável que é só o Brasil e vou acessar a geometria dela usando esse comando .geometry, tá bem? Só para mostrar para vocês, eu vou até fazer um print que usando esse comando a gente acessa as coordenadas da geometria. Tá carregando. Ó, eu não vou abrir todo, senão pode trancar. Mas aqui tem todas as coordenadas da geometria, tá bom? Então, eu vou fazer esse comando e vou utilizar o comando área, tá bem? Depois, eu quero extrair um valor, um número. Até agora eu só fiz apliquei funções na geometria. Agora eu quero transformar isso num valor, num número palpável. Então vou chamar de nuárea. Vou chamar este comando que a gente até agora não tinha utilizado, que é o enumber, que é como a gente declara números no Earth Engine, tá bem? Vou pegar a área e como este comando aqui transforma os valores em metros quadrados, esse valor vai ficar muito alto. Então, para a gente visualizar melhor, eu vou usar esta função .divide, vou dividir por 1 elevado a 6, tá bom? E o round para a gente ter uma estimativa mais redondinha. Então, eu vou fazer o print no console para a gente descobrir qual é a área do Brasil utilizando esse arquivo vetorial. Brasil. E a gente pega aqui e perfeito. Eu vou remover isso aqui, vou comentar isto, tá bom? A gente vai obter este valor. Agora, vamos conferir se está certo. Vamos botar aqui no Google qual é a no Brasil. Ó, este é o valor segundo o Google. E este é o valor que a gente obteve. Ou seja, a gente chegou bem próximo, né? Pode ser algum detalhezinho de projeção, mas os valores estão muito próximos, daria para utilizar para qualquer aplicação de geoprocessamento. Basicamente, para essa aula de vetores, é isso. A gente vai fazer mais algumas operações nas próximas aulas, que agora está chegando mais nas partes de aplicações, tá certo?